E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Treinando bastante? Lembrando sempre, que é uma coisa que eu sempre falo, né, em sala, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica, melhor o nosso desenho fica, tá? Então, sem treino é difícil chegar lá. Então, vamos aproveitar que a gente está em casa mesmo, né, meio que obrigados, vamos aproveitar, vamos fazer várias vezes o mesmo exercício, tá? Para conseguir o resultado que você quer. A gente desenha pra gente em primeiro lugar, tá? Hoje eu vou trazer uma proposta dando sequência à nossa aula anterior. Então nós vamos continuar vendo luz e sombra, né? Desta vez nós vamos incrementar com a cor, tá? Então para a aula de hoje vamos separar já o material. O papel canson, vamos usar o estilete para os adultos, o apontador para as crianças, borracha, limpa-tipos, o lápis 2B, que é o de esboço, que a gente sempre fala, e eu escolhi como cor o azul, tá? Depois da aula de hoje, vocês podem tentar refazer esses exercícios com as outras famílias de cores, tá? Então hoje a gente vai usar o azul. Eu peguei a cor mais clara, o azul mais claro e o azul mais escuro, pensando nas pessoas que têm a caixa com apenas 12 lápis, tá? Quem tiver mais, tiver a caixa com 24, 36, pode usar mais tonalidades entre um e outro, tá? Então, quem tiver a caixa de 24 ou 36 cores, pode também utilizar os outros tons, entre esses dois, tá? Vou fazer somente com essas duas cores hoje, para ajudar as pessoas que só têm a caixa com 12, tá? E além desses dois azuis, eu vou usar o branco e o preto. Bom, todas as caixas têm o preto. Algumas marcas não trazem o lápis branco, tá? Então, quem não tiver, não precisa se preocupar. Eu vou fazer com o branco e vou dar as dicas para quem não tem também, tá bom? Então, nós vamos fazer hoje a elaboração de um cubo com luz e sombra. Uma coisa bem interessante da gente falar é que, assim, quando a gente fala matiz, né? Matiz é a cor em si que a gente está escolhendo. No caso, a nossa matiz é o azul. E o tom é a variação dessa nossa matiz. Então, ele vai do azul clarinho até o azul escuro, tá? Então, hoje a ideia é fazer um cubo monocromático. Mono porque é uma cor só. E essa cor hoje é o azul, tá? Depois a gente fala na intensidade delas também. Espero que vocês gostem desta aula e depois mandem o resultado. Eu vou dar uma olhadinha e vou conversar com vocês, tá bom? Beijo! Bom, vamos começar hoje a nossa aula transformando um quadrado em um cubo. O quadrado, ele é um sólido geométrico, ele tem apenas a largura e a altura, certo? O sólido, ele tem altura, largura e profundidade, tá? É isso que faz ele parecer estar em 3D. Então, nós vamos começar fazendo, lógico, o quadrado, né? Então, ó, lápis 2B, a mão bem molinha, tá? Façam lá bem no meio da folha de vocês, tá? Se vocês perceberem, ó, eu mexo mais o meu pulso, eu não mexo o dedo, tá? Eu mexo o meu pulso. Isso facilita muito na hora da gente desenhar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, marquei. Lembra daquele truquezinho para saber se o tamanho tá certo? Vou marcar lá, ó,
aqui. Vou transferir esta medida para cá. Olha, tá? Pronto. Vou de novo transferir esta medida para cá. Ó, aqui. Tá? E aí, nós fechamos o nosso quadrado. Agora, para a gente transformar este quadrado em um cubo, se fosse um desenho animado, a gente ia soprar aqui e ele ia inflar, né? Mas isso não é um desenho animado, é um desenho mesmo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar o centro dele, olha, tá vendo? O meio do quadrado está aqui, ó, tá? Você está dando para ver aí? Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou levantar um outro quadrado aqui, tá? Mesma coisa, eu vou marcar lá e vou marcar aqui em cima. Isso seria uma forma de visão, tá? Se a gente estivesse vendo ele um pouquinho mais na linha dos nossos olhos, ele deslocaria um pouquinho mais para cá e para lá, tá? Nós vamos fazer o simples mesmo, que é a medida igual, tá? Marquei aqui, medi até lá. Agora, vou fazer esta medida aqui. Esta mesma medida, nós vamos subir para cá. Olha lá, marcando. E aí, nós já podemos terminar assim, tá? Essa é a maneira mais fácil que tem de fazer o cubo. Vamos só dar uma conferidinha aqui nos tamanhos. Isso mesmo. Uma vez feito isso, eu posso agora puxar uma linha reta aqui, olha. E uma aqui. Agora, olhem que interessante isso, tá? Eu posso fazer uma linha aqui e uma linha lá, tá? Ele vai parecer um cubo transparente. Agora eu vou apagar essas linhas aqui, porque eu não quero fazer uma caixa aberta. Eu quero fazer ele um cubo fechadinho, tá? Vou apagar aqui. Ó, vamos apagar todas essas linhas de construção ou linhas auxiliares, que é o que como chamamos no desenho, que são exatamente as que nos auxiliam, né, a fazer o desenho. E agora, nós vamos começar a sombrear, tá? Veja bem, se nós tivermos uma luz aqui em cima, tá? A luz vai ser aqui, ó. Ó, eu vou escrever aqui, ó, luz. Tá? Nós vamos pôr essa luz aqui em cima. O que vai acontecer? Vamos analisar o desenho. Se a luz está aqui, nós vamos ter uma sombra aqui, tá? E esta sombra aqui, ela vai começar, ela vai ficar mais forte neste lado e ela vai começar a clarear pra cá, tá? Porque a luz vai estar aqui em cima. Aqui nós vamos ter uma meia sombra, tá? Nessa parte aqui. Eu vou escrever aqui pra gente não esquecer. Lembrando que depois eu vou postar lá a apostilinha sobre esse exercício. Vocês podem baixar para guardar e para tirar as dúvidas também, tá? Então, meia sombra. Aqui nós teríamos a sombra própria. Não fizemos ainda aqui a sombra projetada, mas depois nós vamos fazer, tá?
Nós vamos primeiro trabalhar com essa forma. Então, vamos lá. Pra gente fazer aqui, olha, esta sombra própria, que é a sombra do objeto, lembram que eu comentei na aula anterior? É a sombra que está no objeto, é a sombra própria. Então, eu vou usar, lógico, o meu lápis mais escuro, aqui. Vamos lá, começa. A intensidade, a força que você põe na sua mão é a mesma que se fosse naquele lápis grafite, no graduado, tá? E também eu não vou segurar aqui. Vocês viram que quando eu escrevi, eu seguro aqui o lápis. Quando eu vou desenhar, eu seguro ele mais aqui na ponta, tá? Então, olha lá. E em geral, olha, de lado essa ponta do lápis, tá? Fica bem mais bonito o trabalho. Então, vamos lá. Então, com o lápis aqui azul escuro, olha, eu vou apertar um pouquinho a minha mão, tá? E vou começar a fazer aqui pra baixo, vou soltando essa pressão da mão. Até que fique, olha, um degradêzinho, tá? Posso ir até embaixo aqui, ó, tranquilo. A ideia agora é que a gente faça. Tem um outro truque que a gente usa, que seria colocar uma régua aqui assim, mais ou menos, olha, tá? Então, se eu estivesse com uma régua aqui, eu posso segurar assim, olha. E aí, a hora que eu for pintar, ó, eu posso fazer com um pouquinho mais de rapidez, porque ele não vai passar para o outro lado. Quer ver que legal que fica? Olha, ele já marcou bem aqui para mim, tá vendo? Então, posso fazer isso do outro lado também. Vocês podem virar a folha de vocês, se vocês quiserem, tá? O ideal aqui é que tivesse uma régua, mas não temos aqui. Agora, eu vou começar a trabalhar esse degradê aqui, tá? Vocês lembram que quando nós fizemos a esfera, a gente demarcou com os lápis que a gente tinha, tá? Aqui nós não vamos fazer isso, porque nós não temos uma variedade tão grande. Só que eu vou mostrar para vocês como nós vamos escurecer isso aqui. Então, eu vou fazer um pouco mais aqui, tá? Sempre cuidando do acabamento. Posso ir e voltar várias vezes. Aí, eu vou pegar o lápis preto e vou pôr aqui, olha, em cima desse azul, para que os pigmentos se misturem, tá? Lembrando que esse é um lápis aquarelável. O lápis aquarelável, ele tem um grafite bem mais macio e que permite que a gente faça essas misturas, tá? Bom, fiz aqui, ó. Agora, para ele não acabar no nada aqui, ficar tipo meio marcado assim, eu vou dar uma agora bem de levinho assim, ó, só para não dizer que ele não veio até mais embaixo aqui, ó, tá? Vou continuar com esse agora por cima, pra gente fechar bem essas cores. Agora, aqui nessa última parte, eu vou usar o azul mais claro por cima disso tudo. E vou subir. Tentar fazer esse degradê, tá? Todas essas cores se misturarem. A gente não quer que elas pareçam que estão separadas, tá? A ideia aqui é como se tivéssemos com uma tinta fazendo um degradê do mesmo tom.
certo? Feito isso, nós vamos aqui para a meia sombra. Tá? O que que seria essa meia sombra? A meia sombra, ela é um tom entre essa parte escura e entre esse tom claro aqui, tá? Ah, como que nós vamos fazer isso? Bom, se nós não temos muitas opções de cores, eu vou usar agora a mais clara para começar aqui e vou pintar toda essa área aqui com esse azul aqui, tá bom? Agora nós vamos fazer uma mágica para acelerar isso aqui e vocês verem eu preencher isso aqui bem rapidinho. Agora, nós vamos fazer a parte da luz. O que que vai acontecer aqui? Eu vou fazer um pedacinho aqui para quem não tem o lápis branco, tá? Quem não tem o lápis branco vai fazer assim, ó. Vai passar bem de levinho esse tom mais claro, tá? Ó. Porque ele tem que ser mais claro que esse meio tom, né? Se é meio tom, obviamente, o mais claro tem que ser mais, né? Mais claro. Então, ó, se eu não tenho a cor branca, eu vou fazer assim. E depois disso, eu vou, com o limpa-tipos, eu vou dar uma leve tirada desse tom. Bem pouquinho. Olha. Só apertandinho, ó, tá vendo? Assim. Isso é pra quem não tem o lápis branco. Agora, eu vou fazer ali pra quem tem, que eu acho que a maioria tem. Antes de passar o lápis branco, eu preciso tirar todas essas marcas aqui, olha. Que nós não vamos usar, tá? Então, aqui ficou uma linha um pouquinho dupla. A gente já tira aqui. E eu vou primeiro usar o lápis branco. O lápis branco, ele vai servir para isolar a superfície aqui, para que a outra cor não penetre tanto no papel, tá? Então, é para isso que serve o lápis branco, né? Bom, então, nós vamos agora usar esse lápis branco. Vamos começar aqui, ó. E vamos fazer uma camada dele por baixo do azul mais claro, tá? Eu vou avançar por aqui, ó, porque nós vamos continuar com ele depois. Bom, nem tá aparecendo nada, né? Mas é assim mesmo. Agora, o azul clarinho, eu vou jogar ele em cima, ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber que quando tá com o branco por baixo, ele não fica na mesma tonalidade do azul que a gente tá usando, olha. Percebam aqui a diferença, ó, tá vendo? Então, isso daqui a gente chama de tonalidade. Então, matiz é a cor. Então, estamos com a matiz é azul. E tonalidade são os tons de azul que a gente consegue fazer, que vai do claro até o escuro. Estávamos falando também em intensidade daí da cor, né? A intensidade, ela é o brilho, né? Da matiz, no caso, que é a cor. Então, se ela é mais baixa, tipo mais pro tom pastelzinho, né? Mais clarinho, ou se ela é mais escura, tá? Então, isso seria a intensidade. Bom, conseguimos fazer aqui o nosso elemento. Essa linha aqui, ó, que tá aparecendo um pouquinho meu lápis por baixo, eu posso levemente passar esse azul aqui, tá? Agora, nós vamos apagar aqui a nossa colinha, tá? Chega de colinha. E agora, nós vamos fazer a sombra projetada, né? Porque, assim, enquanto a gente não tem uma sombra projetada, a impressão que dá é que esse cubo tá flutuando,
né? E nós queremos deixar ele agora bem colocadinho em cima da mesa aqui, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho uma luz incidindo aqui, que é o contrário da esfera que nós fizemos para cá. Se a minha luz está vindo daqui, a minha sombra vai se projetar para cá, certo? Então, eu vou fazer essa marcação. Eu vou pegar o meu lápis mais escuro. Quem não tiver essa segurança de fazer, pode fazer com o lápis 2B, tá? E eu vou marcar desta forma aqui, ó. Ele vai abrir aqui, tá? E eu tenho que, obviamente, que eu tenho que manter ainda esse formato de cubo, porque senão ele perde completamente, né? Se eu fizer aqui uma sombra, tipo, meio que de bolinha, assim, não vai dar muito certo, não, tá? Agora, eu vou fazer este degradê, conforme aquela da aula passada que nós falamos da esfera, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer esse degradê agora daqui para fora, tá? Lembrando que tudo que está na frente recebe luz, tudo que está atrás recebe sombra, tá? Então, este cubo aqui, ele está fazendo uma sombra em toda esta região aqui próxima a ele. Quanto mais longe a sombra for, mais esfumaçadinha ela vai ficar, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, com o meu escuro aqui, ó. Tá? E aqui. E vou agora soltando o peso da minha mão, olha. Bom, eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui a gente não tem uma diferença muito grande de tom, né? Ele tá quase igual, certo? Então, vamos lá, pegar o preto que a gente já usou lá e vamos colocar aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Veja como que parece que ele já começa a separar a superfície da mesa da superfície do cubo. Agora eu vou pegar o mais claro, só para concluir aqui e fazer o degradêzinho. Deixar ele um pouquinho mais suave nessas bordas, tá? Por último, eu vou pegar aquele tom mais escuro e agora eu vou fazer o acabamento aqui. Então, é isso. Posso agora, se eu quiser, eu posso fazer uma mesa aqui, ó, para deixar ele apoiado em algum lugar, tá? Mas só com isso aqui já deu pra gente ver, né, que ele está mesmo apoiado. Vamos ver se vocês conseguem reproduzir. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!